Estatística é a parte da ciência responsável pela coleta, organização e interpretação de dados experimentais. É basicamente o órgão responsável pela pesquisa. Mas estatística, você precisa entender três conceitos básicos. Primeiro, a variável. Variável é o objeto de estudo ou item investigado de uma pesquisa. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa para saber a quantidade de pessoas que fazem o acesso à internet. Mas espera aí, vou fazer a internet e vou pesquisar de quem? É daí que surge a população. População é o conjunto de elementos que tem como uma característica que está sendo investigada em uma pesquisa. Vou dar um exemplo aqui, vou fazer uma pesquisa do acesso à internet, mas pesquisar de quem? Olha o exemplo, da escola onde eu trabalho, Colégio Estadual Celso de Araújo. Beleza, mas eu vou pegar todos os alunos ou não? É por isso que tem amostra. O que é amostra? É o subconjunto da população cujos elementos fornecerão as informações que estão sendo investigadas. Então vou dar aqui um exemplo, primeiro A. Então vou fazer uma pesquisa de acesso à internet na escola, que é a população, mas é todos os alunos? Não, somente o primeiro A. Agora daí que vem a pergunta, por que eu pego apenas o primeiro A e não toda a população? Por causa de dinheiro e tempo. Imagina aí você fazer uma pesquisa das eleições para ver quem vota em quem. Aí você vai fazer uma pesquisa em todo o Brasil com todas as pessoas. Vai demorar muito tempo e vai se gastar muito dinheiro. É por isso que se pega apenas uma amostra. A observação da população é dirigida ao estudo de uma dada propriedade ou característica dos elementos dessa população. Então você já sabe que variável é objeto de estudo e item investigado. Ele pode ser dividido em duas partes. Existe a qualitativa e quantitativa. Qual é a diferença das duas? A variável ela é qualitativa quando os valores tomados não são números. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa do estado civil para ver quem é solteiro, casado, viúvo, divorciado. Vou fazer uma pesquisa de sexo, se é homem, se é mulher ou coisa parecida, né? Isso quando os valores tomados não são números, essa pesquisa estatística é dita como variável qualitativa. E a variável ela é quantitativa quando os valores tomados são números. Por exemplo, o peso de uma pessoa, vou fazer uma pesquisa da altura das pessoas de uma região, de um lugar. Vou fazer uma pesquisa da renda, quanto se ganha. Isso é variável quantitativa. Agora a variável quantitativa pode se dividir em dois pedaços. Tem a variável quantitativa discreta e a contínua. A discreta é que só pode assumir valores inteiros. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa da quantidade de sócios da minha empresa. Vou fazer uma pesquisa das pessoas que se inscrevem lá no meu canal. Não existe, por exemplo, 4,5 pessoas. Não existe meia pessoa. A variável é quantitativa discreta quando assume apenas valores inteiros. E a variável quantitativa contínua, como pode assumir qualquer valor, como o peso, a altura, a velocidade, pode assumir qualquer valor, o valor quebrado, o valor inteiro. Depois de fazer a coleta de dados de uma pesquisa, é como analisar as tendências que essa pesquisa revela. Assim, se a pesquisa envolve muitos dados, convém sintetizarmos todas essas informações em um mínimo de parâmetros que possam caracterizá-la. Não entendi nada, pois eu vou lhe dar a tradução. O que vai ser medidas de tendência central em estatística? Basicamente é o resumo da pesquisa. Basicamente as tendências que essa pesquisa revelou. Você vai entender melhor a pesquisa quando você tem as medidas de tendência central, que podem ser parâmetros de centralização e dispersão. Vamos estudar hoje apenas as de centralização, que é média aritmética, mediana e moda. Partiu! O que é média aritmética? É o valor obtido ao dividir a soma dos elementos do conjunto pelo número de elementos do conjunto. Não entendi nada, pois vamos para o exemplo. Imagina aí que eu tenho a nota,
de um aluno nos períodos aí ao longo do ano. O que é média aritmética dessas notas aí? É você somar as notas e dividir pela quantidade. Tem quantas notas aí? 4 bimestres, por isso que é dividido por 4. Tem quantos números aí? 4 números, por isso que é dividido por 4. É só somar tudo e dividir pela quantidade. 10 com 5 é 15, com 5 25, com 7 32. Fica 32 dividido por 4, que dá 8. O que é moda? Moda é o valor que mais se repete. Olha aí, o mesmo exemplo aí da anterior. Moda é o valor que mais se repete. 10, 5, 10, 7. Qual é o valor que mais se repetiu? 10. E mediana? O que é mediana? A mediana depende da quantidade e os dados precisam estar na ordem crescente. Para entender a mediana, vamos dividir em dois casos. Para um conjunto com a quantidade par de elementos, o que é a mediana? Mediana é a média aritmética dos dois valores centrais. Olha o exemplo aí. Eu tenho aí quantos números? 4 números. O que é mediana para a quantidade for par de elementos? 4 é um número par. Como é que eu vou fazer a mediana? Primeiro passo, coloco os dados na ordem crescente. 5, 7, 10 e 10. Colocou na ordem crescente, pega os valores centrais, os dois valores centrais. No caso aí, 7 e 10. Aí você soma esses elementos e divide por 2. 17 por 2 dá 8,5. A mediana é, portanto, 8,5. Coloca na ordem crescente e faz a soma dos dois valores centrais e divide por 2, é a mediana. Agora, quando a quantidade tem um valor ímpar de elementos, por exemplo, eu tenho aí as notas dos 4 períodos e a recuperação. Eu tenho 5 notas e 5 é ímpar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre e a recuperação dá 5 notas. Eu tenho 10, 5, 10, 7 e 6. 5 números. E 5 é ímpar. O que vai ser a mediana? Primeiro passo, coloca na ordem crescente. Colocou na ordem crescente. E a mediana é o valor central. Quem é o valor central? 7. Exatamente. A mediana é 7. Professor Jodagol.